tirasse dos lábios, purificasse os lábios de Isaías, para que nos lábios do profeta Isaías pudesse sair as palavras de Deus, o recado de Deus para as nações, para os reinos, para os reis. Então, naquele momento em diante que aquele anjo, aquela tenaz, purificou aquela iniquidade, aqueles pecados, colocou em ordem a casa de Isaías, como do rei Ezequias, aí sim, Isaías estava pronto, cara. Aí ele pôde, naquela hora que o anjo purificou os seus lábios, Isaías começou a encher o seu vaso. E quando o profeta Isaías começou a ver que o seu vaso estava cheio, aquela iniquidade, aquele espinho na sua carne foi tirada, aí sim ele se apresentou, se colocou de pé diante de Deus, porque Deus diz essa palavra, põe de pé e falarei contigo. E o profeta Isaías se colocou em pé e ouviu aquela voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E o profeta Isaías agora estava pronto, preparado para a obra, e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Outrora outro servo do Senhor também, ungido do Senhor, o menino Samuel, que tinha sido entregue pela sua mãe Ana ao templo, aos cuidados do sacerdote Eli. Quando o Senhor o chamou para o ministério, Samuel lhe respondeu: fala, Senhor, que o teu servo ouve, que você possa nessa noite dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que ele possa ir trabalhando na sua vida, realizando a obra imperfeita, a obra que está incompleta, para que ele possa aperfeiçoar, para que ele possa completar a boa obra na tua vida. Que você possa dizer, como o profeta Isaías, quando você sentir que você está pronto para pregar, para louvar, para evangelizar, quando você sentir que você já está pronto, como um bom soldado, preparado para toda a boa obra, você possa dizer, como o profeta Isaías: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que você possa dizer, como o profeta Samuel, o menino Samuel: fala, Senhor, que teu servo ouve. Que nessa noite você possa estar aqui, ouvindo como eu estou ouvindo minhas próprias palavras, que eu estou pregando para vocês e estou pregando para mim mesmo também. As palavras que saem da minha boca, elas vão em vocês e voam para os ouvidos. Eu ouço as mesmas palavras que saem da minha boca, que outrora é eu que falo, outrora é Deus que fala. Como diz a palavra do Senhor, que outrora nós falamos, outrora nós profetizamos. Essa mensagem aqui do Senhor, queridos irmãos, o profeta Samuel, ao receber a ordem do Senhor, para que ele enchesse seu vaso de azeite, e ir ao Senhor, que o Senhor iria enviar para aquela missão que o estava designando, Jessé o belemita, para ungir a Davi, a um dos seus filhos como rei. Naquela hora, Samuel, como um homem comum, como um homem natural, como um homem que tem sentimentos como nós, reações, falhas, erros, imperfeições, pecados, ele também tinha os seus deslizes, ele tinha as suas horas que ele não vigiava, ele tinha as suas horas que ele se descuidava, e ele disse para o Senhor: Senhor, como irei eu, Senhor? Pois ouvindo o rei Saul me matará. Naquela hora, ele teve uma visão ali nos seus olhos naturais, ele enxergava Saul maior que Deus. Ele enxergava aquela criatura, Saul, o Todo-Poderoso mais que Deus. Ele não enxergava com seus olhos espirituais que Deus era maior que Saul. Mas Deus que é misericordioso, naquela hora que nós tememos o homem, naquela hora que nós tememos o inimigo, naquela hora que nós temos medo do adversário, do diabo, o Senhor nos dá um escape. O Senhor, Ele nos dá, como diz aquela palavra, veio aí fora, né? O diabo faz a panela, mas esquece de botar a tampa. O Senhor sempre dá um escape para nós. Ele sempre dá um refúgio. Ele sempre dá uma solução. Ele sempre dá uma bênção que você pensa que não vai receber mais. Ele sempre abre aquela porta que você acha que não vai abrir mais. E o Senhor tem misericórdia, podia ter repreendido o Samuel, né? O profeta Samuel. Mas o Senhor tem misericórdia na sua vida e disse assim para ele: Samuel, vai fazer assim, ó.
Tu vai tomar uma bezerra das vacas em tuas mãos. E tu vai dizer, quando tu chegar lá, eu vim sacrificar ao Senhor. Olha a estratégia que Deus é estrategista. Ele deu uma estratégia para o profeta Samuel. Tu vai dizer, eu vim sacrificar ao Senhor. E você veio sacrificar ao Senhor nessa noite? Naquela época, eles arrumavam o holocausto que estava quebrado, eles arrumavam as pedras, eles botavam o fogo, eles cortavam ali o cordeiro, né? O sacrifício que ia ser oferecido, e eles sacrificavam o Senhor. O teu altar, como está nessa noite? O teu altar, ele está em ordem na presença do Senhor? Como é que está o teu altar? Será que ele está consertado? Será que você não tem que arrumar alguma pedrinha, como o profeta Elias arrumou as pedrinhas daquele altar, que os 450 profetas de Baal tinham desarrumado, tinham bagunçado? Será que o altar não está faltando água? O profeta Elias começou a encher de água ali os valados, as valas. Será que você não tem que arrumar alguma pedrinha no teu altar que está meio desconcertada na presença do Senhor? Naquela época, eles preparavam o altar, eles preparavam o holocausto, eles tinham essa preocupação. Você tem que ter essa preocupação de consertar a sua vida na presença do Senhor. E Deus dando naquela hora escape para o profeta Samuel, Deus disse para ele, vai fazer assim, assim, assim. Tu vai arrumar uma bezerra, e tu vai preparar essa bezerra das vacas, e vai colocá-la nas suas mãos e vai dizer, quando chegares lá, vim sacrificar ao Senhor. E você convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. Então, irmãos, preste bem atenção aqui nessa palavra. O Senhor tinha dado essas ordens para o profeta Samuel, mas outra guerreira que ele esqueceu de tudo. Entrou num ouvido, saiu no outro. O Senhor disse para Samuel, o que o Senhor disse para Samuel? O Senhor disse para ele, e eu te farei saber o que há de fazer. Eu enxergar quem eu disser. Só que logo adiante, depois ele esqueceu de tudo isso aí. E eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Né? Vou mostrar para vocês na palavra do Senhor. Ele esqueceu de tudo isso aí, queridos irmãos. Então, Deus lhe deu escape. Quando o profeta Samuel, nos diz aqui a palavra do Senhor, ele chegou na cidade, né? Fez foi Samuel o que disseram ao Senhor. Até aí ele fez. Aí ele foi a Belém, ele veio a Belém. O que aconteceu quando ele chegou na cidade? Nos diz a palavra do Senhor que então os anciãos da cidade, aqueles homens idosos de mais idade, que tinham um grande respeito naquela época, uma grande estima entre o povo, era um dos grandes daquela época, sendo respeitados, homens de valor, né? Nos diz aqui a palavra do Senhor, que então os anciãos da cidade, quando viram o homem de Deus, quando viram o profeta do Senhor, começaram a temer. Começaram a temer. Porque às vezes não era boa coisa. Era alguma palavra de morte, alguma palavra meia que eles não gostariam de ouvir, né? E quando eles viram o profeta de Deus, o profeta Samuel, os seus joelhos começaram a bater um no outro, eles, a sua carne começaram a tremer. Eles começaram a temer naquela hora e a tremer diante do profeta de Deus. Porque o profeta de Deus naquela época era como se fosse o próprio Deus. Quando eles ouviram o profeta de Deus pregar, falar, eles tinham tanto temor, tanta reverência, como se eles estivessem ouvindo o próprio Deus falando, através do seu servo. E quando eles viram o profeta Samuel, eles fizeram a seguinte pergunta para o profeta Samuel: é de paz a tua vida? E o profeta Samuel disse: é de paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Logo que ele fala, eu vim sacrificar ao Senhor, se vocês olharem na Bíblia de vocês, tem um ponto, né? Vim sacrificar ao Senhor. Aí no versículo 5 em diante,
o profeta Samuel disse para ele: vinde comigo ao sacrifício, ponto. Quem entende bem português vai entender, né? Porque, ponto. O profeta Samuel convidou eles para o sacrifício, mas será que eles foram? Porque naquela época, Samuel tinha motivos de temer o rei. Porque o rei, ele tinha os seus espias, ele tinha os seus fofoqueiros de plantão, aqueles fofoqueiros, meus irmãos, que estavam sempre de plantão, dando plantão, estavam sempre de 24 horas, para ver no que o servo do Senhor ia errar, para ver no que ia acontecer, para poder ir no rei levar a boa prova ou a má prova. Assim como Josué tinha os seus 2 espias, que ele mandou a Jericó para espiar aquela terra, e aqueles 2 espias de Josué foram hospedados na casa de Raabe, a prostituta. Também naquela época havia espias do rei, os fofoqueiros de plantão. Se não fosse de paz a vinda de Samuel, certamente aqueles anciãos iriam no rei falar. Iriam ao rei falar. E o rei ia tomar providência. E ia mandar os seus exércitos prender a Samuel, quem sabe, ou expulsar ele da cidade. Mas Samuel, dirigido pelo Senhor, foi prudente quando disse: é de paz a minha vida. E Samuel convida aqueles anciãos para o sacrifício. Mas a Bíblia não fala que eles foram. Porque vocês podem voltar aqui, quando ele convidou aqueles anciãos, tem um sinal do ponto aqui. Logo após o sinal do ponto, nos diz a palavra do Senhor que ele santificou ele, a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Então a Bíblia aqui faz referência somente de Jessé e seus filhos. Não faz referência dos anciãos. Certamente os anciãos não foram. Ou se foram prestigiar aquele sacrifício, a Bíblia não nos fala aqui. Mas nos diz a palavra do Senhor que naquela hora do sacrifício, sucedendo que entrando eles, Samuel, quando viu a Eliabe, esqueceu lá no início o que Deus tinha falado para ele. O que Deus tinha falado para ele? Deus disse para Samuel, Deus diz assim para Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te a Jessé o inimigo, porque dentre os seus filhos ele ouviu o rei, né? Aí Samuel, tá, tudo bem, ali disse para Deus tinha temido, mas no versículo 3, Deus dá outra ordem para ele, ó. E eu te farei saber o que há de fazer. Eu te enviar a quem eu disser. Essa foi a ordem que Deus deu para ele. Só que depois, quando Samuel viu o primeiro filho de Jessé, Samuel esqueceu